Olá, nesse vídeo eu quero explicar sobre o que é o Linux, um sistema operacional open source, código livre, aberto, e também sobre duas distribuições do Linux, que são o Arch Linux e o Manjaro. O que é Linux? Então, é um sistema operacional como o Windows, iOS e o macOS. É um sistema operacional como qualquer outro. Linux pode ser encontrado em todo lugar: smartphones, carros, computadores embarcados de carros, supercomputadores, eletrodomésticos, computadores desktop comuns a computadores servidores. A gente tem, por exemplo, o top 500 dos computadores mais potentes do mundo, que são os supercomputadores. Todos eles usam uma das distribuições do Linux, que mais para frente aqui vai ser explicado o que é uma distribuição, Então a gente vê a importância e também a rapidez desse sistema operacional. Outros sistemas operacionais, como o próprio macOS, e o Android, sistema operacional para dispositivos mobiles, eles têm sua origem no Linux, Eles têm ali um pouco do Linux neles, Então é um sistema operacional com características confiável, seguro, open source, como eu havia falado. Isso significa que ele é distribuído sob uma licença de código aberto, que é essa licença aqui, que é a GNU GPL versão 2. A gente consegue acessar ela aí na internet, que define quais as restrições de uso. Na verdade, não tem restrição. A restrição é que você não pode restringir o seu compartilhamento. É mais ou menos essa ideia aí do open source. Todo mundo pode ter acesso, modificar, compartilhar, a comunidade trabalhando em conjunto para fazer o software crescer, e se desenvolver. Aí aqui tem os princípios básicos, do que essa licença significa. Os usuários podem usar o software livremente para qualquer propósito, estudar seu funcionamento, fazer modificações, redistribuir cópias, sejam elas de versões modificadas por eles ou não. Aqui eu tenho uma forma bem resumida qual que é a estrutura do sistema operacional, como que as partes dele, Então a gente tem o bootloader, é um componente responsável por fazer a inicialização do sistema. O kernel, que é o Linux em si, o programa principal, Todo o sistema operacional ele roda em cima do kernel, programa que gerencia recursos, toda a parte ali funcional do sistema. O init system, depois do bootloader ter entrado em ação, o controle passa para o init system, que ele é responsável por coordenar os serviços que rodam no sistema operacional. A gente tem os daemons, que não tem nada a ver com o diabo, Daemons aqui refere-se a serviços que rodam no background do sistema operacional, Graphical Server é um subsistema responsável por gerenciar toda a parte gráfica do sistema. É ele que vai fazer todos os cálculos e outras operações aí para apresentar para o usuário os componentes gráficos, Desktop Environment, que é onde o usuário interage mesmo, onde a gente tem os widgets, onde a gente vê o mouse, a gente consegue movimentar o mouse para lá e para cá. Applications são as aplicações, uma IDE de programação, um browser, um navegador web, um aplicativo, um jogo, enfim. Então esses são os componentes básicos que a gente encontra no sistema operacional Linux. Ele é um sistema é um sistema monolítico, Por isso que a gente tem ali essa estrutura toda construída em cima do kernel, Sua história. Então, em 1990, esse estudante aí, Linus Benedict Torvalds, um finlandês, ele era estudante na Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele estava fazendo um curso de sistemas operacionais, naquela época ainda era uma coisa não tão conhecida, Esse curso ele tinha ênfase no sistema operacional Unix, um sistema criado lá no AT&T Labs, nos Estados Unidos, sistema proprietário, sistema muito famoso e utilizado, Até hoje ele é muito utilizado, sim. Esse curso era baseado num livro de Andrew Stuart Tannenbaugh. O livro chamava Operating Systems Design and Implementation. É um cientista da computação holandês. Esse livro também é uma bíblia, dos sistemas operacionais. E neste livro eles tinham uma cópia do sistema operacional Minix, criado por Tannenbaugh, só que com fins educacionais, baseado no Unix. Só que Torvalds, ele tendo contato com o Minix e também com o Unix,
ele passou a ficar muito interessado e curioso, né, sobre o funcionamento dos sistemas operacionais. Só que tinha um problema: os sistemas da época eram muito restritivos, né, a gente tinha restrições, né, muito grandes aí sobre o uso, né, e ele decidiu fazer o próprio dele. Seu projeto inicial de sistema operacional mais tarde se tornou o que a gente conhece hoje como kernel do Linux, né? Então, inicialmente Torvalds ele começou a desenvolver em um sistema Minix, ou seja, os aplicativos os programas que eram feitos rodavam tanto para o sistema que ele estava fazendo como também para Minix. Depois, como o sistema Linux crescendo, né, ia crescendo aí aos poucos, ele já mudou para um sistema Linux mesmo. Ou seja, ele continuava o desenvolvimento do Linux em uma máquina Linux, né? A partir de um certo momento aí que o projeto já estava bem consolidado, né? Então, voltando um pouco tempo, 7 anos atrás, um projeto chamado GNU, criado nos Estados Unidos, em 1983, por Richard Stallman, um programador norte-americano. O propósito era desenvolver um sistema operacional que fosse livre para a comunidade, né? A gente tinha sistemas operacionais na época que eram, como eu havia falado, muito restritivos, né? A ideia desse cara, Richard Stallman, era trazer mais liberdade à comunidade, né? Beleza, 7 anos depois, bem aí na época quando o Torvalds estava lá no seu curso de sistemas operacionais na Finlândia, Stallman já havia feito praticamente todos os programas necessários para se ter o sistema operacional. No entanto, faltava o que? O kernel do sistema, né? E dispositivos e elementos de mais baixo nível. Foi quando no ano seguinte, né, ele teve contato com o Linus Torvalds. O kernel que ele havia feito encaixava muito bem no projeto deles, porque também tinha esses princípios, né, de liberdade, né, de ser um software livre. E foi quando o kernel Linux foi integrado ao projeto, né. Então, depois de algum tempo de ajuste, no ano seguinte, em 1992, o projeto GNU foi finalizado e liberado à comunidade sob uma licença GNU GPL, que é General Public License, versão 2, né? Aquela que eu havia aí mostrado há pouco. Então, combinados esses programas do projeto GNU, bibliotecas, compiladores, editores de texto e o kernel Linux, surgiu assim então o primeiro sistema operacional de software livre, que é o GNU Linux. Após 1992, vários sistemas operacionais utilizando dessa combinação surgiram, cada um deles com suas características e funcionalidades próprias. Essas são as conhecidas distribuições Linux, né, que eu também havia falado há pouco, ou também conhecida como distros. A gente tem várias distribuições, né, a gente tem o Arch, que eu vou falar nesse vídeo, Debian, Elementary OS, Fedora, Manjaro e milhares de outras distribuições, cada uma com um propósito específico. Por exemplo, algumas são focadas mais para computadores servidores, outras sistemas embarcados, né? Então, Arch Linux. Arch Linux é uma distribuição Linux criada aí em 2002, 11 de março de 2002, por um programador canadense chamado Judy Vinet. Seus principais princípios: simplicidade, modernidade, né? Sempre oferecer os últimos recursos, né? Da área de tecnologia no sistema, pragmatismo, um sistema prático, né, que resolve o problema, centrado no usuário, né, o termo em inglês user-centric, com foco em usuários com já algum conhecimento em GNU Linux avançado. A gente vai ver isso mais à frente. Versatilidade, né, o sistema ele consegue se adequar a qualquer propósito, né. Então, quando a gente usa o Arch Linux, inicialmente é fornecido para a gente apenas um ambiente de linha de comando, um sistema base mínimo. Você tem apenas um terminal mesmo, e a partir desse terminal você vai fazendo toda a configuração, fazendo o download dos pacotes que você quer. Se você até quiser um ambiente gráfico, né, um desktop gráfico, você faz toda a configuração inicialmente pelo esse ambiente de comando, né? O Arch Linux é um modelo de lançamento contínuo, que é chamado de Rolling Release. Você não tem versões grandes, vamos dizer assim, lançadas de tempo em tempo, mas praticamente toda semana são lançados pequenos upgrades de forma contínua. Você atualiza seu sistema com apenas um comando, né, no prompt de comando, e é isso aí, seu sistema está atualizado, né?
Você tem, por exemplo, o Ubuntu, que não é rolling release. Ele tem versões como se fossem versões grandes ou versões mães, né, lançadas de tempo em tempo. O Arch Linux não. Então, como eu havia falado antes, uso geral, gerenciamento de pacotes com o Package Manager Pacman, né, um gerenciador de pacotes extremamente otimizado. Esse sistema ele é muito famoso por ser muito rápido, ele trazer um poder de computação muito interessante, né, ele faz a otimização do hardware ali e te oferece, né, um sistema muito otimizado, eficiente, né, acesso aos softwares mais modernos e também ao AUR, que é o Arch User Repository. O AUR é nada mais do que um sistema de pacotes que são nada mais que programas, né, desenvolvidos aí por usuários, sejam programadores profissionais e etc. E você pode fazer uso desses pacotes, né, você pode baixá-los para sua máquina e fazer uso deles. Esse é o AUR. O Arch Linux ele foi criado depois o Vinet, né, que é o programador canadense. Ele teve contato aí com alguns sistemas operacionais da época, inclusive algumas distribuições Linux, como o Slackware, o Crux. Ele ficou muito decepcionado com o gerenciamento de pacotes que era feito por esses sistemas, né? E ele decidiu fazer o próprio gerenciador de pacotes dele, né, com foco aí em otimização, né, em ajudar o usuário, né, ao invés de trazer problemas, né, para ele, de complicá-lo, né. E esse gerenciador é o Pacman, né, acrônimo aí para Package Manager, né, Pacman. Então esse é o Arch Linux. Vamos agora falar sobre o Manjaro. Manjaro é um filho do Arch Linux. Ele foi criado em 2011, 10 de julho de 2011, uma empresa que tem atuação aí na Áustria, França e Alemanha, a Manjaro GmbW e Co. KG, esse é o nome da empresa. Ele é baseado em Arch, então ele tem todas as características do Arch, né? Só que com o propósito, né, de trazer mais proximidade ao usuário, né, ser mais user-friendly, né? Ou seja, mais fácil de ser configurado, etc. E acessível para pessoas com não tanto conhecimento técnico, né? No entanto, o Manjaro também ele te oferece a possibilidade de você configurar tudo do zero, de forma similar ao Arch, né? Então ele é simplificado e amigável processo de instalação. Ele tem detecção automática de hardware do computador hospedeiro, instalação automática de software necessário para o sistema, repositórios dedicados à distribuição, um suporte para fácil instalação e uso de múltiplos kernels, né? A gente não tem esses benefícios aí no Arch, né? Como eu havia falado, o Manjaro ele é baseado no Arch, portanto ele herda suas características, né? Como por exemplo o Pacman, gerenciador de pacotes, e também acesso ao Arch User Repository. Atualmente eu uso o Manjaro, sistema operacional Manjaro, e eu estou tendo uma experiência muito boa com ele. De vez em quando a gente tem assim, alguns bugzinhos, alguma demora, alguma coisa, mas eu acredito que, né, isso não tem como fugir, né? Todo sistema operacional às vezes ele acontece, até mesmo problema do hardware, né? Um sistema não tão potente, né? Mas é muito bom essa distribuição. E aqui eu tenho as referências bibliográficas, né? Se vocês quiserem ter acesso aí, ler o material, né? Tudo tem na internet aí, os sites oficiais dessas distribuições. E bem, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, tenha acrescentado aí um pouco de conhecimento. Obrigado.